Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. Números, capítulo 9. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa no tempo determinado. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todos os seus estatutos e ordenanças. Então, Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia, do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Alguns deles, porém, não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque haviam se tornado impuros com um cadáver. Por isso, aproximaram-se de Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por causa de um cadáver humano, mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor no tempo determinado, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de um cadáver, ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, nem quebrarão osso algum dele. Quando a celebrarem, obedeçam a todos os estatutos da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro, residente entre vocês, que queira celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com os estatutos e as ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o nativo. No dia em que foi armado o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, de noite, tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas seguiam adiante. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas seguiam adiante e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles seguiam adiante. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles seguiam adiante. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não seguiam adiante. Quando, porém, ela se levantava, seguiam adiante. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e, conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Números capítulo 10.
O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para que sigam adiante. Quando as 2 trombetas forem tocadas, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma for tocada, os líderes, chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de você. Quando for dado um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão seguir adiante. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul seguirão adiante. O toque de alerta será o sinal para avançar. Para reunir a assembleia, faça soar as trombetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. Este é um estatuto perpétuo para vocês e para suas gerações. Quando já estiverem na sua terra e entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as trombetas e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também nas suas celebrações, das datas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as trombetas por ocasião dos seus holocaustos e dos seus sacrifícios de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou e se afastou do tabernáculo que guarda as tábuas do testemunho. Então, os israelitas seguiram viagem do deserto do Sinai até o deserto de Parã, onde a nuvem pousou. Assim, partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. As tropas do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando delas. Natanael, filho de Zuar, comandava as tropas da tribo de Issacar, e Eliabe, filho de Elom, os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo foi desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregaram e partiram. Os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, estava no comando. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão, e Eliasaf, filho de Deuel, os exércitos da tribo de Gade. Então, os coatitas partiram carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés, e Abidã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente partiram os exércitos do acampamento de Dan junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aiezer, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Aser, e Aira, filho de Enã, a tropa da tribo de Naftali. Esta era a ordem que as tropas israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Robabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: estamos seguindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: não, não irei, voltarei para a minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, a bondade com a qual o Senhor nos tratar será a bondade com a qual trataremos você. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias, para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca seguia adiante, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor,
Sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca repousava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Números capítulo 11. Então, o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira se acendeu, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor, e o fogo se extinguiu. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. O bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está seca. Nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía em um moinho manual ou socava-o em um pilão. Depois, cozinhava o maná em uma panela e com ele fazia pães. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento de noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então, a ira do Senhor se acendeu, e Moisés ficou irritado. Ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que puseste sobre os meus ombros o fardo de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como a ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Não posso carregar todo este povo sozinho. É um fardo pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria desgraça. O Senhor disse a Moisés: Traga-me 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e oficiais do povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles carregarão o fardo do povo com você. Assim, você não o carregará sozinho. Diga ao povo: Consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Moisés, porém, disse: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: Darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Acaso o poder do Senhor está limitado? Agora você verá se cumprirei ou não a minha palavra dita a você. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 homens dentre as autoridades do povo e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Ele tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades.
Quando o Espírito repousou sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também repousou sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés. Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, detenha-os. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúmes por minha causa? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então, Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Um vento partiu do Senhor e trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 2 côvados, espalhando-as em todas as direções em um raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então, eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Enquanto, porém, a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes mesmo de mastigá-la, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Quibrote Ataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula por outro tipo de comida. De Quibrote Ataavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Novo Testamento, Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 20. Atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: Espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. E implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem, que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu. Antes, ordenou-lhe: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados.
Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.